Eu quero compartilhar através desse vídeo uma palavra que Deus tem colocado em meu coração, especialmente nesse período pós-eleitoral. E aqui eu quero dirigir as minhas palavras com muita sobriedade, sem nenhuma paixão política ou favoritismo político, até porque a minha postura em relação à politicagem, ao envolvimento, testifica por si só. O grande motivo pelo qual eu decido me manter distante e não me envolver ativamente é para isso. É para que quando eu vier a precisar falar, não haja qualquer dúvida, de que falo não em nome de partido A ou de partido B, mas sim em nome do Evangelho, como servo de Cristo. Então é nessa condição que eu peço sua atenção. Será um vídeo um pouquinho longo, mas com uma reflexão que eu acredito que será muito, muito, muito bem-vinda para a sua vida nesse momento, especialmente se você é um pai de família, uma mãe de família, trabalhador, que se encontra extremamente preocupado diante do futuro. Certamente a nossa cidade está repleta de pessoas que estão sofrendo muito nesse momento, com angústia, com perplexidade, com incertezas, questões do tipo, e agora? Como que vai ser? E o futuro? E como que eu vou colocar a comida, meu irmão, na minha casa, na minha mesa, os meus filhos, as minhas dívidas? Como que vai ser agora? E agora? Então, se você, meu irmão, está lidando com essas questões, se o medo tem batido aí, meu irmão, na sua porta, se isso tem ocorrido, eu te convido, fique aqui nesse vídeo. Vamos refletir biblicamente em apenas um versículo, mas eu acredito que vai ser de muita valia. O que eu acho interessante é que essas questões que se faz hoje, como que vai ser o futuro, como que vai ficar a minha situação, como que eu vou me sustentar a minha família, todas essas questões, elas eram feitas na época de Jesus. E eles tinham até mais motivos para fazer isso, porque naquela época as coisas eram bem mais difíceis do que da situação que nós temos hoje. Hoje nós contamos com muitos benefícios, com muita tecnologia, com um grau de desenvolvimento maior. Então naquela época era tudo mais atrasado. Então as pessoas tinham ainda mais motivo para perguntar, duvidar e se angustiar. E de fato elas se angustiavam. E elas perguntavam: o que comeremos? O que beberemos? Como nos vestiremos? Como que vamos nos sustentar? Essas perguntas faziam parte também do cotidiano das pessoas, dos tempos em que Jesus viveu. E sabendo disso, sabendo dessa tendência natural do ser humano em relação às ansiedades da vida, é que Jesus traz um profundíssimo ensinamento, que ficou registrado de forma mais completa no Evangelho de Mateus, lá no capítulo 6, do versículo 19 até o versículo 34. Eu recomendo desde já que você leia essa passagem, que você esteja meditando, leia uma vez, duas, várias vezes, porque há muito tesouro ali, é muito precioso o que ele ensina a respeito das ansiedades da vida. Não tem como expor aqui todo esse ensinamento, ele é muito denso, por isso eu quero me ater apenas no finalzinho, no versículo 33, quando Cristo vai dizer o seguinte, já estou aqui com esse texto diante de mim, Mateus capítulo 6, versículo 33, diz assim: busquem, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas, olha o que o texto fala, as demais coisas vos serão acrescentadas. Lembra de novo. Busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E as demais coisas vos serão acrescentadas. Esse texto aqui ensina basicamente 3 lições. E a primeira delas é que Deus é o nosso provedor. Deus é o nosso provedor. Quando o texto fala assim, as demais coisas vos serão acrescentadas, a que ele está se referindo? O que são essas demais coisas? Ele está se referindo aí a tudo aquilo que a gente precisa para viver nesse mundo. Ele está se referindo ao nosso sustento básico diário.
está falando da comida, da bebida, da roupa, das necessidades, né? Das contas, disso, daquilo outro. O que a gente precisa para viver. A Bíblia coloca, e Jesus deixa muito claro aqui, que a nossa provisão vem de Deus. E isso é algo que a gente esquece muito facilmente. Se a gente não vigiar o nosso coração, a gente acaba confundindo as coisas e trocando os conceitos. A tal modo que a gente passa a pensar e é levado a ter a impressão de que quem nos sustenta é o emprego, é o salário, é o contra-cheque, é o concurso, é a nomeação, isso, aquilo outro, a oportunidade, a carteira assinada. Gente, isso é engano. Essas coisas não são elas que sustentam a gente. Essas coisas são os meios pelos quais Deus nos sustenta. Então é Deus que é o sustentador. É Deus que provê. A Bíblia vai falar que Ele cuida até dos pássaros, o pardal, que não vale nada aí, meu irmão. É Deus que cuida. Uma árvore no meio aí do mato, Deus cuida e provê o que ela precisa. Então quem cuida de nós é o nosso Criador. Não é o nosso salário, não é o nosso emprego, não é o nosso contra-cheque, não é isso que nos sustenta. Isso é apenas o meio. E quando a gente tem consciência disso, a gente tem paz. Porque o meio pode falhar, o meio pode faltar, o meio pode mudar, mas o provedor continua o mesmo. Então, meu querido, não se desespere por haver alguma alteração em relação ao meio. O provedor continua sendo o mesmo. É isso que Jesus Cristo ensina. Que Deus é o nosso provedor. Agora, o segundo ensinamento aqui desse texto, a segunda lição, é que nós devemos priorizar o reino de Deus. E isso está claro quando ele fala, né? Buscai, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus. Então, é essa que deve ser a nossa prioridade. O reino de Deus. A gente não deve viver preocupado, ansioso, perplexo, sem dormir, desesperado, pensando besteira. Por conta, gente, das necessidades básicas, por conta das demais coisas. As demais coisas não é problema, ele já falou que vai acrescentar, que não vai faltar, que vai ter. Isso aí não precisa se preocupar com isso. Então é como se ele estivesse falando assim, não se preocupe com as demais coisas, que a preocupação de vocês então seja o reino de Deus. Priorizar o reino de Deus, viver em sua plenitude o reino de Deus. Dar prioridade a isso. Então é isso que o Senhor está falando, não se preocupe com as coisas terrenas dessa vida passageira. Se preocupe em se concentrar no reino eterno. Uma pessoa que prioriza o reino dos céus, ela não está preocupada, né? Como que vai ser amanhã, se vai ser mais fácil ou mais difícil, se vai ser mais seguro ou mais seguro, se ela vai estar no lugar A, no lugar B, se vai ter do melhor, do mais inferior. Não é isso que ocupa o pensamento dela. A preocupação dela, como que eu posso conhecer mais a Deus? Como que eu posso ter um relacionamento verdadeiro, real, não é só teórico de ouvir falar, mas realmente andar com Deus? Como? Como que eu posso compreender mais a Bíblia? Como que eu posso amar a leitura da Bíblia? Como que eu posso ter uma vida de oração? Como que eu posso orar mais, estar mais e mais tempo com Deus? Como que eu posso me separar mais desse mundo? Sabe, consertar a vida, meu irmão. Deixar de lado, sabe, a sujeira, deixar de lado a vaidade, da ilusão, da bebedeira, de tudo isso. E realmente viver uma vida que agrada a Deus. Então essa que é a preocupação. E quando você tem essa preocupação, quando o reino de Deus é a sua prioridade, aí se cumpre muito tranquilamente a próxima parte. As demais coisas serão acrescentadas. Inclusive, pessoal, eu tenho um testemunho, né, pessoal que mostra muito bem como essa palavra é fiel. Essa palavra de Jesus aqui não caiu no esquecimento. Né? Não é um dito antigo de 2 mil anos atrás que não serve mais para nada hoje. Isso aqui é a perfeita verdade. E se a gente viver, se a gente realmente priorizar o reino de Deus, a gente experimenta na prática as demais coisas sendo acrescentadas. Muita gente não sabe, mas logo no final da minha formação, quando eu estava acabando o curso de Direito, eu estava resolvido que eu não ia exercer a profissão, né? Porque, poxa, na minha cidade já tem, né, muitos profissionais e a gente conhece, a gente sabe quando que o mercado não está bom para uma profissão. E nós temos também os nossos grupos, né, de WhatsApp, dos advogados da região, e a gente vê todo mundo comentando ali, queixando, né, que a advocacia não está bom, não está dando recurso, está difícil até para se sustentar. Então, poxa, eu via grandes advogados, assim, grandes em termos de tempo, né, muito tempo na profissão, queixando disso, né? Imagina eu, um recém-formado,
com certeza não teria demanda para mim. Era o que eu, né, imaginava, a lógica induzia a pensar dessa forma. Então, esse era o cenário. Teve um dia que eu cheguei para minha mãe, falei com ela: mãe, eu acho que não vai ter como exercer a profissão, não vai ter demanda, né? Já tem outras pessoas aí que, né, estão há mais tempo, então o pessoal não vai me procurar, não acho que eu não vou desenvolver na advocacia, isso não vai dar certo. Mas eu tranquilizei minha mãe, falei: mãe, fique em paz, porque isso não me atrapalha em nada, né? Isso é só um detalhe da vida. Eu não importa o que eu vou trabalhar, o que eu vou ser, quanto que eu vou ter. Eu não quero ajuntar riqueza, eu não estou vivendo para esse mundo. Eu estou buscando um reino eterno. E aí eu dei até uma sugestão para ela. Falei: mãe, é o seguinte, eu vou começar a plantar tomatinho lá na roça, certo? Tomatinho orgânico. O pessoal está gostando muito de orgânico hoje, né? E vou vender esses tomatinhos na feira. E pronto, meu irmão. Vou ter aí o meu sustento, né? O meu pão, a minha roupa. E acabou, e está tudo bem. E, irmãos, com toda sinceridade, pessoal, com toda sinceridade, eu não me preocupava com isso, não achava ruim isso. Estava bom assim, estava conformado já. Porque o que eu queria realmente é ter mais de Deus, é ter mais tempo para ler a palavra dele, para estudar a palavra dele, para compreender, mais tempo para poder me dedicar ao próximo também, a servir os necessitados, mais tempo para estar em comunhão, para caminhar mais junto na igreja. Então, era essa a minha prioridade. E Deus foi muito gracioso. E Ele nos surpreendeu com a forma como Ele acrescentou as demais coisas, né? Antes mesmo de me formar, as pessoas já começaram a procurar, e uma intensidade assim muito grande, né? Eu me lembro uma vez na feira, né, um senhorzinho, um povoado, chegou e perguntou no açougue, né, se eu era o aposentador do povo. Olha que coisa. Então eu vi que estava tornando-se um negócio já, estava difícil até para controlar. Eu não imaginei nunca na vida que eu abriria um escritório físico, né? Estava atendendo o pessoal em casa. Daqui a pouco já não dava mais para atender em casa, porque ficou uma situação muito constrangedora. Às vezes estava atendendo, minha mãe passava de toalha, indo para o banheiro, enfim. Né? A gente teve que abrir um escritório, daqui a pouco teve que abrir uma filial, daqui a pouco teve que chamar pessoas para trabalhar com a gente. Por quê? As demais coisas foram acrescentadas. E eu não me importo se isso um dia acabar. Eu não me importo. Não é isso, não é para isso que eu vivo. Não é isso que eu estou buscando. Tudo isso aqui vai passar, é passageiro. Tendo o que comer, gente, o que vestir, está ótimo. E é isso que o texto aqui está falando. As demais coisas vos serão acrescentadas. Tão somente priorize o reino de Deus. Coloque os olhos naquilo que é eterno. Então, sabe, eu queria, com essa palavra, consolar o teu coração. Eu não posso fazer isso sozinho, né? Mas eu creio no Espírito Santo. Eu creio que Ele ministre, que Ele toca nos corações, enquanto a palavra dEle está sendo instruída, pregada. Então, meu irmão, que teu coração seja consolado, que você venha a ter certeza disso. O trabalho, a profissão, isso é apenas um meio, é apenas um recurso. Quem nos sustenta é o nosso Criador. A gente não precisa de muito nessa vida. Tendo o que comer, com o que nos vestir, com isso estejamos contentes. O nosso maior dever é priorizar o reino dos céus, né? E as demais coisas nos serão acrescentadas. Que essa palavra console o teu coração. E o meu primeiro objetivo nesse vídeo realmente é trazer consolo, alívio, né, para todo o coração afligido, oprimido, com dúvida, com incerteza. Que Deus console o teu coração. No entanto, essa palavra não pode ficar apenas no campo da consolação. Seria uma palavra incompleta, considerando tudo o que aconteceu e todo o contexto em que a nossa cidade está inserida. Eu seria um servo infiel se apenas consolasse. É necessário também, meu povo, uma confrontação diante da nossa postura como sociedade nesse período eleitoral. Gente, que vergonha para a nossa cidade. A forma como tudo foi conduzido e como a politicagem se tornou absurda em Monte do Morro. E de todas as coisas ruins que nós podemos notar e perceber, eu resumiria tudo com uma frase, e que tem tudo a ver com essa mensagem. E que frase é essa? É que as pessoas em nossos dias não mais priorizam o reino de Deus. Esse é o grande problema. E a politicagem, o período eleitoral, revela isso de forma muito clara.
As pessoas não mais priorizam a Deus de verdade em nossos dias. As pessoas não levam mais Deus a sério em nossos dias. E aqui eu não estou falando daquele cara, vida louca, que não quer saber de nada, e só beber e fumar. Eu estou falando de gente séria. Eu estou falando de pessoas tementes, que respeitam, muitos que até têm religião, não têm se levado Deus a sério nessa cidade, no período eleitoral. As pessoas não priorizam a Deus. É claro que eu não estou falando contra a política em si. A política é um meio de construção social. E sendo bem feita, bem utilizada, ela serve para o bem. Então a questão não é a política em si, e sim a politicagem. A política mal feita, a política baixa, vergonhosa, que mistura mentira com verdade, que corrompe daqui e dacolá, que pirraça, que agride, que ofende as pessoas. É isso. É essa busca, idólatra por poder, por posição, por cargo. Esse é o problema. E se envolver com isso, se misturar no meio disso, é uma clara manifestação de falta de prioridade ao Reino dos Céus. Agora, para você entender isso, para ficar mais claro, presta atenção. Eu escrevi aqui os garranchos. Veja como que, meu irmão, esse envolvimento em politicagem aponta para uma clara falta de prioridade do Reino dos Céus. Então eu vou fazer a leitura, presta atenção. Empreendemos toda a diligência para manter os nossos cargos ou para ocupar o cargo dos outros, mas não empreendemos diligência alguma para manter uma posição de pureza e distanciamento de um jogo sujo de mentiras, corrupção, ofensas e pirraças. Desagradamos a Deus, que pede para não nos misturar com o mundo. E fazemos isso para não desagradar o nosso partido, que pede o nosso envolvimento. Você fica entre um e outro, né? Quem que eu vou desagradar? Não vai ser o partido, né? Tem que ser Deus. Terceiro, queremos muito a paz e o conforto pelos próximos 4 anos, mas não nos preocupamos com a paz e o conforto que duram por toda a eternidade. Não nos preocupamos com as reuniões da igreja, cada vez mais vazias, mas temos toda a diligência para ir, convidar e até transportar outras pessoas para que o comício do nosso partido fique cada vez mais cheio. Não colocamos nossos automóveis a serviço do próximo para dar carona ao pobre, ou para auxiliar a locomoção do deficiente, ou para levar ao hospital o doente, mas nossos automóveis estão sempre a serviço de uma passeata ou de uma motocada. Não vamos aos povoados evangelizar, mas vamos aos povoados fazer política. Dificilmente utilizamos nossa voz para compartilhar o nome de Cristo, mas o nome do nosso candidato e o seu número não sai da nossa boca. Achamos que é fanatismo alguém gritar nas ruas anunciando o caminho da salvação, mas achamos normal alguém gritar nas ruas anunciando o resultado de uma eleição. Não choramos nem nos afligimos pelas almas perdidas que estão sem Deus, mas choramos e nos afligimos pelo nosso partido que está sem a vitória. Não pulamos de alegria pelo triunfo de Cristo na cruz, mas pulamos de alegria pelo triunfo do nosso candidato. Sabemos que devemos amar o próximo como a nós mesmos, mas não nos entristecemos com a derrota de quem perde. E nem nos alegramos com a vitória de quem ganha, sendo que ambos são o nosso próximo. Enfim, deixamos de adorar o Deus verdadeiro para adorar vários ídolos do coração, como o poder, a influência, a posição, o dinheiro, a estabilidade financeira e tantos outros. Deixamos de confiar e depender unicamente no Deus sobrenatural para nos tornar medíocres escravos dos meios naturais. Gente, isso é muito sério, mas muito sério. As pessoas em nossos dias têm brincado com Deus. As pessoas em nossos dias não têm levado Deus a sério. As pessoas estão dormindo, elas estão cegas. Elas estão caminhando como se tudo estivesse normal, como se tudo fosse bom, como se tudo fosse certo, como se não tivesse problema nenhum, como se Deus não fosse santo, como se nós não tivéssemos que ser diferentes enquanto servos dele aqui nesse mundo. E tem misturado. A gente tem nos misturado com as coisas corruptas desse mundo. E está tudo bem, está tudo em paz. As pessoas não têm nem sentido o seu próprio pecado.
sensação que eu tenho é que nós estamos vivendo como nos dias de Noé. E Jesus falou que os últimos dias seriam como nos dias de Noé, onde as pessoas estariam aí dispersas, estariam aí despreocupadas, né? Querendo saber de comer, beber, fruir a vida, realizar sonho, progredir, ter mais bens e patrimônio. Era essa a preocupação. Ninguém ia estar preocupado com a eternidade, ninguém ia estar preocupado com a alma, ninguém ia estar preocupado com prestar contas diante do juízo de Deus. E é isso que tem acontecido. As pessoas têm perdido o temor de Deus, e as pessoas têm brincado com o reino de Deus, não têm priorizado, não têm levado a sério. Portanto, meu irmão, reveja a sua vida, repense os seus caminhos. Olhe que tipo de pessoa você tem sido. O que essas eleições revelam sobre a forma como você lida e a sua seriedade com Deus? Será que você não tem brincado também? Mesmo a maioria das pessoas, a maioria dos evangélicos, a maioria dos católicos estão brincando com Deus. Essa é a verdade. Então essa palavra de confronto, por mais difícil que seja, era um dos meus objetivos com esse vídeo. E como servo de Cristo, eu não posso deixar de fazer isso. Mas eu quero finalizar com a terceira lição que o nosso texto ensina, voltando a Mateus 6, versículo 33, onde nós podemos perceber ali, em terceiro lugar, e para finalizar, que nós precisamos de justiça. Jesus falou: buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Gente, nós temos uma necessidade desesperada de justiça. Mas justiça de que sentido? No sentido de que nós somos injustos. E que diante de Deus a nossa posição é de condenação. E que nós não temos justiça nenhuma para ser salvos e perdoados. E que, portanto, nós precisamos receber uma justiça eterna. Alguém precisa nos justificar, nos tornar justos, para que a gente possa ser perdoado e aceito por Deus. Nós não temos justiça. Nós precisamos encontrar a justiça do reino. E essa justiça está única e exclusivamente na pessoa de Jesus Cristo. O ser humano é extremamente corrupto, extremamente pecador. Não existe ninguém que consiga obedecer a Deus perfeitamente. E eu gosto da política que mostra isso, né? O período eleitoral mostra tanto que a gente é pecador, é imundo, é idólatra. Então é isso que nós somos, pecadores. Não somos justos diante de Deus. E tudo que nós merecemos, irmãos, é ser condenados. Deus é um Deus justo, um Deus que odeia o pecado, um Deus que já falou que vai punir o pecado. Agora, isso aqui traz um grande dilema para a gente. Como que nós, pecadores, dignos da condenação, podemos nos tornar justos diante de um Deus santo e perfeitamente justo? E é por isso que é tão importante Jesus Cristo. É por isso que Ele é o homem principal, a figura principal, o personagem principal da história. É por isso que a história é dividida em antes e depois de Cristo. É porque só Ele pode fazer o que ninguém mais pode fazer pela humanidade. Ele veio como nosso representante, se tornou um como nós, de carne e osso, e assumiu o nosso lugar, vivendo uma vida perfeita, em inteira justiça diante de Deus, obedecendo todos os mandamentos e nem por um segundo sequer sendo corrupto como nós. Então tudo que nós devíamos fazer, toda a vida perfeita que nós devíamos ter, Ele teve em nosso lugar. Mas não apenas isso, depois de ter uma vida perfeita como um homem bom e justo, o fim dele foi uma cruz, pregado como o maior dos criminosos. Mas por que isso? Como que o melhor homem do mundo recebe o tratamento mais desumano, pendurado numa cruz, plena vergonha e humilhação, coisa que só gente ruim recebia? Por que isso? Ele não era gente ruim, ele não era injusto, mas ele veio para representar uma raça ruim. Ele veio para representar uma raça injusta. E, portanto, todo juízo, toda ira, toda condenação que é devida a essa raça ruim, Ele estava ali suportando para que ela não caísse sobre nós. Ele se interpôs em nossa frente e recebeu toda a ira e toda a punição de Deus em nosso lugar. E é por isso que hoje nós podemos ser perdoados. Não porque Deus coloca nossos pecados debaixo do pano, não porque Deus deixa de punir, não, mas porque Ele puniu em Cristo Jesus. A morte de Cristo foi a nossa morte, foi o juízo que nós íamos receber na eternidade, queimando pelo inferno eterno. Ele veio e recebeu em nosso lugar.
Ele morreu por nós e a morte de Cristo é a causa da nossa vitória, da nossa salvação hoje. Só que isso não foi bem compreendido no começo. Os discípulos, os primeiros seguidores de Jesus, eles não entendiam isso. A visão que eles tinham de um Salvador era um Salvador glorioso, um Salvador cheio de pompa, um Salvador que ia destruir o Império Romano, que ia trazer muita riqueza, muito dinheiro. Era essa visão que eles tinham. Um Salvador que era humilhado e que morria, não entrava na cabeça deles. Então, quando eles viram Jesus ali, meu irmão, naquela cruz e morto naquele sepulcro, eles desacreditaram, eles voltaram as costas. Como eles iam crer no Salvador, né, que estava morto? Como eles poderiam ter vida num homem que está na tumba? Então parece que a morte de Cristo foi a causa do seu fracasso. No entanto, não obstante, irmão, ao terceiro dia, esse mesmo Jesus que foi morto, ele ressuscita dentre os mortos em poder, em vitória, em glória, provando para todo mundo, em todo lugar, que ele é de fato o Salvador, que somente nele nós temos a salvação e que o sacrifício que ele fez para o nosso perdão foi aceito pelo Pai e que agora todo pecador pode se tornar justo, perdoado, ser transformado, ter uma vida nova através dele que está vivo e que agora está à destra do Pai. E que de lá voltará em breve para nos buscar aqueles que realmente são dele. Gente, esse é o Evangelho. É por isso que eu falo com muito entusiasmo. Essa é a melhor mensagem do mundo. Essa é a melhor mensagem de todos os tempos. Nós que somos maus e que merecemos o inferno, não precisamos ser condenados eternamente. Um novo e vivo caminho foi aberto. Meu irmão, uma porta pela qual nós podemos viver eternamente e nos ver, enfim, livres desse mundo de corrupção, desse corpo de doença e viver em paz com Deus para sempre. E essa boa notícia é porque Cristo morreu por nós e porque Ele ressuscitou em nosso lugar. Agora, a parte mais difícil, a parte mais triste dessa mensagem, a parte mais triste do Evangelho, é que mesmo Cristo tendo morrido, mesmo Cristo tendo ressuscitado, ainda assim muitas e muitas pessoas serão condenadas, muitas e muitas pessoas irão se perder, muitas e muitas pessoas irão passar a eternidade no inferno. E por que isso? Porque elas não creram, porque elas não irão crer em Jesus. E quando eu falo crer aqui, isso tem que ficar muito claro. Não é esse crer no senso comum. Não é esse crer de acreditar, de concordar, de ter uma simpatia ali e tal com Jesus. Não é isso, gente. Fé na Bíblia não é isso. A maioria das pessoas pensam que tem fé e não tem. Porque quando a Bíblia fala sobre fé, é muito mais do que acreditar, é muito mais do que concordar, é muito mais do que ter uma simpatia, é muito mais do que ter uma religião. Fé na Bíblia, gente, a ideia central e básica de fé na Bíblia é compromisso, é aliança, é deixar, meu irmão, para trás tudo que nos afasta de Deus e ir em direção a Ele e viver não mais segundo a nossa cabeça, não mais segundo as nossas ideias, não mais segundo o que a gente aprendeu no mundo, mas viver o que está na palavra, viver pelo que está revelado na Bíblia. É essa que é a fé. É você deixar os seus maus caminhos, os seus pecados e viver, meu irmão, crendo em Jesus Cristo, de acordo com o que Ele ensinou. E isso que é fé. É você renunciar aos seus ídolos, os seus deuses, as suas paixões, tudo aquilo, meu irmão, que é pecaminoso, e seguir o Mestre. É isso que é fé. E a maioria das pessoas não tem essa fé. A maioria das pessoas estão caminhando num caminho largo, achando que tem fé, mas não tem. Portanto, meu querido, eu encerro esse vídeo te chamando ao arrependimento, te chamando à mudança de vida. Aproveita essa situação, aproveita o que tem acontecido, aproveita as frustrações desse período, aproveita a tristeza que tem te abatido, aproveita, irmão, essa mudança, né, de tudo aqui em nossa cidade, para que seja uma mudança também de vida na tua realidade, na tua história. Não seja mais essa pessoa descompromissada com Deus, não seja mais essa pessoa que está vivendo de todo jeito e não está nem aí, não seja mais uma pessoa, meu irmão, que está vivendo uma fé, meu irmão, teórica, uma fé religiosa, que só vai ali no culto, mas não leva Deus a sério, mas está dormindo, está, meu irmão, desviado. Que você possa se voltar para Deus, que você faça isso hoje, enquanto há vida. Nós não sabemos até quando nós estaremos aqui. Talvez nós não tenhamos o amanhã. Portanto, se arrependa hoje. Que seja um período de mudança, que você possa aprender agora a depender de Deus e a viver pela fé em Jesus Cristo. Amém?